Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos estudar agora Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Vamos falar sobre o dragão vermelho. Diz assim o texto: E viu-se outro sinal no céu. Da mulher que representa o povo de Deus, foi descrito como um grande sinal. Aqui do dragão é só outro sinal. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. O comentário diz: como o termo dragão era usado para traduzir crocodilo, a expressão dragão vermelho deve fazer referência ao famoso crocodilo vermelho do rio Nilo, que é um dos maiores do mundo. Parece que só perde para o crocodilo de água salgada da Austrália, sendo usado para simbolizar o mal que Satanás faz ao povo de Deus. Era assim chamado devido aos seus olhos vermelhos. O ato de um crocodilo morder a presa, arrastá-la para baixo da água, afogando-a, e depois balançar a cabeça para rasgar e despedaçar a vítima antes de engolir, era algo assustador para os egípcios e todos os povos ao redor. Bom, essa forma do crocodilo, ele pegar as suas vítimas e estraçalhar, porque diz que o crocodilo, o dente dele, ele não corta bem a carne. Então ele tem que fazer o seguinte, ele tem que arrebentar a vítima. Então normalmente ele pegava uma vítima, fosse homem, né, fosse animais, ele pegava, levava primeiro para baixo da água, afogava a vítima. Nós podemos ver isso em documentários do mundo animal, quando os gnus e as zebras, e outros animais, eles têm que cruzar várias regiões da África para poder chegar em uma outra região que tenha verde, que tenha chuva, e nesse caminho eles têm que cruzar rios. E os crocodilos, quando eles pegam, eles normalmente mordem e arrastam para baixo d'água para afogar, e depois eles vão rasgando, balançando, né, a vítima e arrebentando ela toda. Aquilo era algo muito assustador. Se alguém visse um amigo, parente seu, né, um homem, ser pego por um crocodilo, afogando a pessoa e depois balançando para arrebentar a pessoa, aquilo era uma descrição horrível. Então isso passou a ser usado para simbolizar espiritualmente o que Satanás faz com as pessoas quando ele domina o homem, né? O comentário diz: espiritualmente é o que Satanás fará com o povo de Deus na história. Nós sempre dizemos, tanto em relação ao Império Romano, quanto à Igreja Católica e quanto aos reformados também, todos eles trataram a Igreja cristã como o dragão é descrito aqui. O Império Romano, a história diz que ele pegava, como João, botava numa ilha, exilado lá para passar fome e sofrer bastante até morrer. Em outros casos eram jogados às feras, eles eram queimados. Nero foi que inaugurou esses espetáculos, né? No seu circo, ele colocava os cristãos para serem queimados. E vamos lembrar o resultado disso. O circo dele ficava ao lado de uma colina que era chamado pelos romanos de Vaticano, em homenagem a uma divindade. Ele criou ali um cemitério de cristãos. E depois a Igreja Católica, o que ela fez? Ela pegou aquele cemitério e usou ele como local de consagração para construir o Vaticano. O Vaticano, ele foi construído em cima do cemitério que Nero criou para enterrar os cristãos. Por isso que eu digo que a Igreja Católica é o maior terreiro espírita do mundo. E por quê? O local de consagração deles é um cemitério de cristãos. E eles mostram isso com orgulho, mostrando que o cemitério de Pedro está lá até hoje. O comentário prossegue.
A perseguição será ferrenha, considerando a grande tribulação como o mais provável cumprimento dessa visão. Descreve o sofrimento terrível que os israelitas sofrerão nas mãos do anticristo. Bom, eu citei um exemplo do Império Romano. A Igreja Católica, nós conhecemos aquele Agostinho de Hipona, que é inacreditável. Ele foi o elaborador da teoria da Guerra Santa, da guerra justa, como também alguns chamam, alguns historiadores chamam. Alguns pensam até que a Guerra Santa foi criada pelos muçulmanos. Não foi, não. Foi criado pelos católicos. E talvez até Maomé tenha tido influência de Agostinho de Hipona, porque Maomé, nós sabemos pela história que ele acabou passando um período na Igreja Católica. E depois os reformados também, que os reformados, eles faziam um espetáculo com a morte dos cristãos. Eles afogavam os cristãos. Teve caso deles colocarem um parafuso na língua de um cristão para ele não falar mais contra o batismo infantil. Era assim que eles tratavam. Então, todos esses atos, o Império Romano, a Igreja Católica, os reformados, eles reproduziram o que o dragão faria com os cristãos, espiritualmente falando, né? Como o que o crocodilo, o dragão do Nilo, fazia com as suas vítimas. Um homem que caísse na água do Nilo, aquele dragão mordia ele, afogava, levava para baixo d'água, afogava e depois balançava, arrebentando todo o corpo da pessoa. E isso foi o que aconteceu com a igreja na história. Bom, antes do arrebatamento da igreja, nós não devemos ver esse tipo de perseguição no mundo. Nós sabemos que existem cristãos no mundo hoje sendo tratado como o Império Romano, como a Igreja Católica e como os reformados tratavam, né? E exatamente reproduzindo a ação desse dragão. Hoje, na China, na Coreia do Norte, em alguns países muçulmanos, principalmente os mais radicais da África, na Nigéria, os cristãos estão sendo tratados dessa maneira. Ou seja, o dragão, ele continua perseguindo os cristãos fisicamente em alguns países do mundo. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, o pior momento da história será, né, durante a grande tribulação. Vamos lembrar também que tem aqueles historicistas que eles acreditam que a grande tribulação já até aconteceu, que nós estamos no milênio, que em breve o reino de Deus vai dominar esse mundo, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que os judeus foram tratados exatamente como o dragão, né, do Nilo tratava as pessoas, né? Afogando e arrebentando toda ela. Mas nós percebemos que a Segunda Guerra Mundial, ela ainda não foi a grande tribulação, porque o fim da grande tribulação é o momento que Jesus se encontra com Israel. No dia do Yom Kippur, Jesus vem, Israel se arrepende e eles são perdoados. Isso não aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Os historicistas argumentam que esse aceitar Jesus é com o tempo. Mesmo durante o milênio, Israel começa o milênio sem crer em Jesus, mas durante o milênio eles iriam crer em Jesus. Isso não faz sentido. O Apocalipse capítulo 20 fala claramente de sinais de ressurreição de santos e Jesus se manifestando para dar fim ao reino do anticristo. O reino de Hitler, ele não foi exterminado por uma manifestação gloriosa de Jesus. Prossegue o comentário. Se formos considerar a perseguição na história, sabemos que tanto Israel como a igreja sofreu grande perseguição do dragão. Constantino simulou uma conversão ao cristianismo e organizou a sua própria igreja, formada dos bispos
que haviam adorado aos deuses pagãos durante a perseguição do imperador Diocleciano, que ocorreu entre os anos de 303 e 313 d.C. Inclusive, no seu Arco da Vitória, Constantino nunca declarou que Jesus lhe dera a vitória. Veja o que diz o texto, do Arco da Vitória de Constantino. Eu extraí de um livro de James Carroll, intitulado A Espada de Constantino. É um livro interessante para vocês lerem. Ele diz: a inscrição no Arco de Constantino, que foi erguido 3 anos depois da batalha e ainda permanece perto do Coliseu, cita a vitória apenas pela inspiração da divindade. Porque nós sabemos que Constantino nunca se converteu, gente. Os reformados, eles precisam defender que a Igreja Católica era a igreja verdadeira, porque senão eles ficam como um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica. Mas, na verdade, a história comprova que Constantino nunca se converteu, tanto que ele não se batizou, ele foi se batizar forçado quando ia morrer, aí aceitou ser batizado. Ele nunca se declarou realmente cristão e nem declarou que Jesus havia lhe dado a vitória. Ele declarou, o texto diz, pela inspiração da divindade. E a divindade para ele, nesse caso, estava junto Jesus, Mitra, Júpiter e outros que ele adorava no Império Romano. Nós sabemos até de onde ele tirou, por exemplo, o 25 de dezembro. Sabemos que Jesus, é praticamente impossível que ele tenha nascido no dia 25 de dezembro. Mas o dia 25 de dezembro era o dia da adoração a Mitra. E um dos símbolos de Mitra era exatamente Sol. Por quê? Porque no dia 25 de dezembro, nos dias de Constantino, nos dias do Novo Testamento, era o solstício de inverno, quando o Sol retomava, em forma crescente, o domínio sobre a luz do dia. Aqui para nós, ocorre no dia 25 de dezembro, o solstício de verão. Então, Constantino ele fez o quê? Ele dedicou a sua vitória, atribuiu a sua vitória ao Sol invicto. Então, se um adorador de Mitra perguntasse a ele: que é isso, você abandonou Mitra? Ele: não, de jeito nenhum. O Sol não é o símbolo de Mitra? Sim, é o símbolo de Mitra. Então eu estou adorando a Mitra. Se um cristão questionasse ele, ele falava: não, o Jesus não é o sol da justiça que vocês dizem? Eu estou adorando a Jesus. Mas, na verdade, ele continuou sendo pagão. Deus, ele não divide a sua glória. Jesus Cristo não divide a sua glória. Ele adorava a Mitra, mas também adorava Jesus. Isso não existe. Isso não existe. Ou você adora só ao Deus da Bíblia, mas se você quiser juntar o Deus da Bíblia com outro Deus, você não está adorando o Deus da Bíblia. Isso é bem claro. O comentário prossegue. Apesar de ter prometido liberdade religiosa, ele perseguirá judeus e cristãos evangélicos anabatistas mais tarde. Anabatistas é o nome dado àquelas igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Por quê? Porque a igreja de Roma, que era uma igreja corrompida, problemática, porque você pense, lá desde o ano 100, aquela igreja, vamos dizer, que foi perseguida em Roma. O ano 100 foi uma perseguição centralizada em Roma, não ocorreu nas outras cidades. Aqueles primeiros pastores que adoraram a Mitra, ou seja, que se tornaram pastores espíritas, quando acabou a perseguição, eles voltaram para a igreja normalmente. Mas pense no problema que era isso. Os pastores espíritas e voltam, quando termina a perseguição, volta diretamente para pastorear a igreja. Nos dias de Constantino, os conflitos são relatados na história, porque, claro, esses pastores que não aceitavam o batismo infantil, que na igreja de Roma estava sendo executado desde o ano 230, há quase 100 anos, tá ok? E que foi usado para substituir também a consagração das crianças à Mitra. Isso é sabido na história,
tanto católicos quanto reformados, estão ligados ao paganismo de Mitra. E eu vou repetir para vocês, infelizmente aqui no Rio de Janeiro já tem notícia de igrejas evangélicas batizando crianças. E isso tem que ser anunciado, tem que ser denunciado, porque as igrejas evangélicas estão sendo tomadas pelo paganismo. Então, numa parte do mundo, o dragão está matando pessoas, matando cristãos, na China, Coreia do Norte, no mundo islâmico. No outro lado, né, em países como o Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, o dragão está usando o método de corromper principalmente doutrinariamente. Bom, eu tiro um outro trecho do livro A Espada de Constantino, de James Carroll, que ele diz: uma vez que vimos que a liberdade de culto não deve ser negado, lia-se no decreto, será dado direito ao julgamento e vontade de cada homem de cuidar das suas coisas sagradas segundo a livre escolha de cada um. Esse era o decreto de Constantino. Mas eu já relato agora a história de um homem, um dos pastores dessas igrejas evangélicas que não aceitavam o batismo infantil. Eu comento aí. Donato era criticado por defender que os pecadores deixavam de ser cristãos, ou seja, aquele que se desviou do caminho e começou a viver para o pecado deixava de ser cristão. Então observe esse detalhe. Donato era um pastor de uma das igrejas que não aceitava o batismo infantil. E ele dizia, olha, o indivíduo que estava adorando Júpiter, ele deixou de ser cristão. Esse pastor que estava trabalhando no templo de Júpiter, de Mitra, que volta agora para a igreja, ele tem que passar por uma reciclagem, ele tem que ir para o banco. E aí depois, se for aprovado, ele volta ao ministério. É claro que Constantino não vai aceitar isso. Por quê? Porque os bispos de Roma, que sobreviveram à perseguição de Diocleciano, que foi a pior perseguição de todos os tempos, todos eles eram espíritas, tinham adorado a Júpiter. A Igreja Católica, ela foi fundada por bispos espíritas, né? Tanto que constrói, né, lá no Vaticano, porque é um local consagrado, como os espíritas fazem. Não há dúvida disso na história. Veja agora o que diz um outro texto desse livro, A Espada de Constantino. Tanto ele como os seus discípulos passaram a afirmar que a igreja é, antes de tudo e exclusivamente, a sociedade dos justos e nada mais, confundindo o seu corpo e a sua alma, a igreja da terra e a igreja do céu, e rejeitando a grande lição de misericórdia que sai eternamente dos lábios do Senhor. Declararam que os pecadores deixavam de ser cristãos, olha só. Né? Então, quer dizer, o pastor Donato, ele está sendo criticado por ele dizer, olha, não, se virou espírita, deixou de ser cristão. E no caso, Donato vai criticar até os batismos feitos naquela igreja espírita, porque a igreja de Roma já era uma igreja espírita, onde o pastor adorava Júpiter e também trabalhava na igreja. Então, o batismo deles, Donato dizia, ó, esse batismo não vale. E aí é isso que está sendo criticado aqui, né? Aí o comentário prossegue. Para o pecado, nenhuma misericórdia. Essa foi a máxima que elaboraram. Verdadeiramente surpreendente, porque entre eles havia muitos que encontrariam grande dificuldade para não serem excluídos. Sustentaram que todos os lapsi e traditores deviam ser rebatizados, mas o batismo não seria válido se fosse administrado por um sacerdote considerado faltoso aos seus deveres. Bom, se vocês pesquisarem na história, é muito importante vocês pesquisarem, né? Bispos, lapis e traditores, porque era o título dado aos bispos que caíam. Lapis significa caídos, desviados, né? Aqueles que
para não morrer na perseguição, aceitaram trabalhar no templo de Júpiter, no templo, né, de Mitra, adorar os deuses. Né? Então, eles perderam a autoridade, segundo os pastores que não aceitavam o batismo infantil, entre eles Donato. Eu relato Donato porque Donato foi o destaque, aquele que enfrentou o imperador. A maioria, os pastores que sobreviveram sem adorar Júpiter, tiveram que fugir para as montanhas. E agora, esses que retornam, que o imperador chamou todos os bispos e pastores do mundo, alguns pastores de verdade foram encontrar, né, atender ao chamado do imperador, mas quando chegam lá, encontram aqueles bispos espíritas, entre eles Eusébio de Cesareia. A CPAD traduziu o livro de Eusébio de Cesareia, né, e publicou. Historicamente é um livro interessante, mas saiba que Eusébio de Cesareia, ele viveu nessa época e ele estava entre esses bispos espíritas. O livro dele é olhado pela Assembleia de Deus, tem que olhar assim só como um livro de história, porque ele era um bispo espírita. O comentário prossegue. Os ministros que se tornaram espíritas, exatamente isso, não tem meio termo. Não dá para você dizer que estava adorando a Mitra, né, participando de sessões, né, demoníacas, de possessão demoníaca, mas continuavam sendo cristãos. Os ministros que se tornaram espíritas, servindo no templo de Júpiter, queriam que os batizados por eles fossem reconhecidos como cristãos. E Donato afirmava que o batismo de bispos que traíram a fé durante as perseguições e adoraram os deuses não possuía valor diante de Deus. Olha, eu concordo com Donato. Seria o mesmo que um terreiro de Umbanda, de Quimbanda, começar a batizar pessoas e nós temos que aceitar eles. Não, eles foram batizados em nome de Jesus. Por que a Assembleia de Deus, quando recebe um membro da igreja presbiteriana, ela rebatiza? Porque a igreja presbiteriana não é igreja cristã. A Assembleia de Deus corre o risco de, em breve, começar a aceitar pessoas batizadas na igreja católica e na igreja presbiteriana. Então, todas as igrejas reformadas, seja luterana, presbiteriana, anglicana, metodista, essas igrejas, se ocorre de um membro chegar na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, por via de regra, batiza. Eles dizem que nós rebatizamos, que nós somos anabatistas. E nós respondemos, nós não rebatizamos, nós batizamos, porque o batismo infantil não vale. A criança não dá testemunho de fé em Jesus. O comentário prossegue. Constantino continuou servindo aos deuses pagãos. Ainda um trecho do livro A Espada de Constantino, que diz: na verdade, para os teutões e celtas entre eles, só lembrar, teutões e celtas eram aqueles povos que viviam ao norte da Europa, que os romanos também chamavam de galeses. Era o pior tipo de espiritismo que existia, talvez um dos piores da história da humanidade, onde os homens, eles eram sacrificados em favor da natureza, eles adoravam a natureza. Eles chamavam, os trovões chamavam de Deus, né? Diziam que era Thor, e sacrificavam o ser humano a Thor. Era comum o sacrifício humano entre eles. E esse texto aqui que eu vou ler, ele já relata como a Igreja Católica, organizada por Constantino, sempre esteve envolvido também com o espiritismo celta. E vou até aproveitar aqui para citar a história. Vocês devem ler a história de um missionário católico que eles chamavam de Patrício. Alguns contam a história desse Patrício pela metade. Contando pela metade parece algo muito bonito, porque Patrício foi evangelizar os celtas e lá ele conseguiu ganhar, fundar igrejas católicas e ganhar muitas pessoas para o Jesus católico. Só que o que eles não contam, mas que é provado na história, e esse texto que eu vou ler aqui agora
é um paralelo, é que Patrício ele usou a seguinte estratégia. Ele passava uma semana na paróquia católica e depois ele passava uma semana com os druidas, que eram os sacerdotes celtas, que sacrificavam pessoas. Então assim ele foi convencendo os druidas a também participar do culto lá na paróquia católica. Ele fez uma mistura, como nós sabemos que era próprio da Igreja Católica, a história mostra isso, até no Brasil eles fizeram com os africanos. Hoje, se você passar em frente de um terreiro espírita, você encontra imagens do que seriam santos católicos, por causa dessa mistura. Então Patrício usou essa estratégia, e esse texto que nós estamos lendo agora, ele fala também dessa mistura entre o espiritismo celta e a Igreja Católica. E a história vai mostrar que a Igreja Católica, cerca de 300 anos depois, ela vai decretar a morte desse espiritismo celta, para vocês verem o nível de espiritismo que é a Igreja Católica. Então, lendo o texto, na verdade, para os teutões e celtas entre eles, e um exército montado a partir de Tréveres teria recrutado maciçamente soldados dessas tribos, a cruz de Cristo, como estandarte atrás do qual deviam marchar. Teria evocado o totem ancestral da árvore sagrada, muito mais do que o símbolo da libertação de São Paulo. Bem, o que era esse totem, né, da árvore sagrada? Bom, eu nunca gostei da árvore de Natal. Alguns têm ela como um símbolo comum, ok? Alguém pode olhar para ela como um símbolo comum, mas a árvore de Natal a Igreja Católica adotou para substituir o totem ancestral da árvore sagrada do espiritismo celta. Então, o que a Igreja Católica fez na história é exatamente misturar uma doutrina com personagens ditos cristãos com personagem espírita. E aqui vamos sempre lembrar também que no ano 431 da era cristã, a Igreja Católica fez uma reunião, um concílio, na cidade que talvez era o centro do espiritismo no Império Romano, sem contar o espiritismo celta, que era onde? Era em Éfeso, onde estava o templo de Diana dos Efésios. E lá, naquela cidade, no ano 431, eles pegaram toda a simbologia de Diana, que é Semíramis da Babilônia, e colocou toda essa simbologia em Maria. Ali, Maria foi chamada de Nossa Senhora, de Mãe de Deus e Rainha dos Céus. E nós sabemos pela história das religiões que esses títulos surgiram lá na Babilônia com Nimrod e Semíramis. Tá bom? E a Igreja Católica adotou isso no ano 431. O comentário prossegue. Os historiadores criticam a Igreja Católica e o seu fundador Constantino como se estivessem criticando o cristianismo. E aqui é importante nós colocarmos uma separação entre catolicismo e cristianismo. Nos meus escritos, sempre quando eu vou falar da Igreja Católica, eu falo de catolicismo. Por exemplo, a Igreja Católica, cerca de 300 anos depois, ela vai ungir um rei, dizendo que agora seria erguido o Sacro Império Romano. Quem é esse homem? Carlos Magno. A Igreja Católica vai dar ordem a Carlos Magno para ele matar todos os pagãos celtas que não aceitassem o batismo católico. E ele fará isso. Né? Então, alguns livros chamam isso de os cristãos perseguindo os pagãos. Cristãos não, católicos perseguindo os pagãos. Se você pegar um livro de igreja reformada, eles vão chamar de cristãos, porque para eles isso é cristianismo. Né? Mas isso não é cristianismo. A Bíblia diz que a igreja seria coluna e firmeza da verdade. A Igreja Católica sempre foi e é coluna e firmeza da mentira. Bom, eu coloco aí uma outra citação para vocês. Olha, mas o derramamento de sangue
e a expressão introduzidos na cristianização da Europa não se limitaram aos atos particulares de Constantino. Então veja, cristianização da Europa, isso está errado, né? É o catolicismo sendo levado para a Europa. Tampouco se confinaram aos atos públicos dele e de seus sucessores cristãos, tais como editos posteriores, afirmando que a partir daquela data a heresia para a igreja tornara-se ato de traição, punível com a tortura e com a morte. E principalmente, isso virá de Agostinho de Hipona, porque esse que é o Balaão de Pérgamo, com certeza, ele defendeu que qualquer doutrina diferente da Igreja Católica fosse de uma igreja diferente, uma igreja cristã que não concordasse com a Igreja Católica, ou fosse o paganismo, a igreja tinha autorização para perseguir, matar, destruir, para implantar o reino de Deus. Isso está errado. Mas eu já vi na Assembleia de Deus pessoas se dirigindo a Agostinho, chamando de Santo Agostinho. É inacreditável. E concluo. A história mostra que Constantino perseguiu até as outras igrejas que não concordavam com as doutrinas católicas. Então, irmãos, eu acredito que o verdadeiro cristão, ele nunca será dominado por esse engano, né, que Constantino inaugurou. Uma igreja formada de bispos espíritas, né, com doutrinas espíritas. Logo depois eles já estavam adotando descaradamente doutrinas espíritas, como a prática do incenso, né, trazido do culto à Mitra, e outras doutrinas, até chegar em Agostinho de Hipona, e surgia a pior doutrina do catolicismo, a doutrina de que a igreja pode matar. Todas as cruzadas que a Igreja Católica fez, tudo foi com apoio de Agostinho de Hipona. Essa é, na verdade, o trabalho do dragão. Isso é o que o dragão está fazendo com a igreja na história, com a verdadeira igreja. Tá bom? Mas que, infelizmente, alguns chamam de verdadeira igreja.